como é a sua relação com o dinheiro, ou a minha, ou a das pessoas em geral. Vamos conversar um pouco sobre isso? E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que, direto ou indiretamente, tem um impacto sobre a vida da maioria das pessoas, pelo menos da maioria das pessoas que eu conheço, se não todas. Dinheiro e a nossa relação com dinheiro. Para tanto, eu gostaria de usar como ponto de partida uma breve história ou um resumo da história de quatro pessoas que eu tive notícia da internet, por diferentes razões. Deixa eu abrir aqui o texto. Pronto. São eles: Eduardo Marinho, Heidemarie Schwärmer, Mark Boyle e Beth Zafir. Tá? Vou falar um pouco sobre cada um deles e depois eu vou tentar dar minha visão sobre o assunto, explicar um pouco e ver se a gente pode aprender algo com a vida deles e com outras histórias também, as quais eu angariei aí ao longo desses últimos dias. Tá certo? Vamos lá. Eduardo Marinho. Eu tive notícia dele em conversa com um grande amigo meu, que inclusive ainda quero trazer aqui para um papo crônico, tá? Ele gosta de pensar um pouco fora da caixa, no caso esse meu amigo. E por gostar de pensar fora da caixa, ele me apresentou um vídeo desse camarada Eduardo Marinho, que também gosta de pensar fora da caixa. De maneira muito resumida, ele cresceu, né? Nasceu e cresceu numa família de classe média brasileira. No nosso dito popular, ele teve boas oportunidades, estudou em colégios aos quais ele conseguiu adquirir um conhecimento geral, bom, de mundo. Ingressou nas Forças Armadas, ele ingressou também no banco de prestígio. Mas chegou um determinado momento da vida, né, depois de muito pensar e depois de muitas experiências, que ele resolveu mudar de vida drasticamente. Ele gostaria de saber, ele quis saber como é viver sem dinheiro, ou sem ter essa necessidade de dinheiro, ou sem precisar se garantir na vida, como costumamos falar. Tá? E aí teve um universo, né, de eventos que aconteceu na sua vida. Mas o mais importante para efeito desse vídeo é essa experiência dele, tá? Essa quebra da relação dele com o dinheiro e de se garantir na vida. Agora pulamos para essa senhora simpática aqui, né? Inclusive a memória póstuma dela. A última notícia que eu tive é que ela já se foi, ela partiu. Mas deixou aí uma lição pra gente. Heidemarie Schwärmer. Penso que seja assim a pronúncia no alemão. Ela basicamente cresceu numa família também de classe média, teve lá suas oportunidades. E no alto dos seus 50 anos, ela tinha essa curiosidade em relação a como seria uma vida sem esse conceito do money first, né? Como é que seria viver sem a dependência do dinheiro? Então, lá no alto dos seus 50 anos, e até onde me consta, sem filhos, ou pelo menos sem filhos pequenos na sua dependência, ela partiu nessa trajetória e passou a viver de trocas de favores, como eu limpo a sua casa e em troca você me dá comida. Ou você me permite dormir uma noite num quarto vazio aí da sua casa.
de modo que ela passou a ter as coisas as quais necessitava, mas sem precisar tocar em dinheiro. Deixando essa história, passamos para o terceiro aqui, Mark Boyle, também conhecido como The Moneless Man. Um camarada que, bom, eu li parte da história dele há uns anos atrás, e temos até um livro dele, inclusive. Esse camarada, ele tinha um emprego comum, uma vida comum, né, em um país europeu, Irlanda. E chegou um momento que ele também decidiu viver sem necessitar de dinheiro. Ele, inclusive, tinha um cargo, ao que eu me lembre, tá? Ele tinha um cargo bacana, um emprego de escritório, que a gente costuma chamar de 9 to 5 job, né? Trabalho regular, que poderia, inclusive, lhe dar uma ascensão financeira, enfim, profissional bacana, mas aí ele resolveu mudar de vida aí também drasticamente. Ele pediu a permissão, ele teve a permissão, né, de um proprietário de uma fazenda para colocar uma espécie de trailer ou carro abandonado para que ele pudesse viver dentro, e também passou a viver de troca de favores, né? E até onde eu sei, né, a partir de 2016, ele passou a viver sem depender da tecnologia moderna, tá bom? E por último aqui, dessas 4 histórias, Beth Zafir, ou Elizabeth Zafir. Eu soube há pouco tempo atrás, né, dela. É basicamente uma senhora que está intitulada como socialite, né? Eu infelizmente não sei exatamente o que significa uma socialite, mas entendo que ela tem um trabalho dela, né? Um trabalho que lhe permite ter um salário, um ganho financeiro bacana, e segundo palavras dela mesma, ela, parafraseando, ela ganha bem e ela gasta muito, basicamente isso. Por que ela entrou aqui nesse vídeo? Por conta de um infortúnio, algo que infelizmente aconteceu na sua vida, um furto que ela sofreu. Ela estava de viagem a Portugal, ela mora no Brasil. Ela estava de viagem a Portugal e durante essa viagem pessoas entraram no apartamento dela e roubaram joias. E, enfim, teve uma entrevista, salvo engano, foi na Record, Domingo Espetacular, de fevereiro, salvo engano foi 28 de fevereiro. E ela deu entrevista, houve uma reportagem sobre o acontecido e teve uma frase dela, uma fala dela que me chamou muita atenção. Eu adaptei uma ou outra palavra, né? Palavras dela, abre aspas. Você sabe, as pessoas têm noção de quanto custa um bracelete, de quanto custa um búlgari, de quanto custa um conjunto de colares. Então realmente é tudo muito caro, porque isso é supérfluo. E o supérfluo é caro. Fora essa fala dela, ela também deu a entender de que é uma perda. Ela se sentiu triste, mesmo porque havia joias que eram de família, né? Então, além do valor material, havia também o que eu chamo de valor imaterial. Mas ela parece, depois de 3 meses, ter superado e simplesmente bola para frente. Vamos tocar o barco, vamos, né? Houve perdas, mas também haverá ganhos. Maravilha. Depois dessas breves explicações, agora vamos ao assunto em si. Nós e o dinheiro. Qual a nossa relação com o dinheiro e como é a nossa relação com o dinheiro? Olha que interessante. Essas 4 pessoas, muito diferentes entre si, né? Eles têm algo que eu penso que é em comum entre os 4, que é viver acima do dinheiro. De que forma? Eu necessito do dinheiro,
direto ou indiretamente, por mais que eu não toque nele, mas eu posso viver sem ele. Porque, na verdade, eu não estou de olho no dinheiro, eu estou de olho no meu objetivo final, né? Então, se o Mark Boyle, por exemplo, que está lá dentro do seu trailer, numa fazenda de outra pessoa, se ele entende que a necessidade dele é comer, ele não vai comer com dinheiro, ele não vai comer dinheiro. Ele está usando a força do seu trabalho e, através da força do seu trabalho, ele está sendo remunerado com comida. O objetivo dele é comida, né? Então, eu acho que tem uma lição que a gente pode aprender, pelo menos uma, que é: qual o nosso objetivo principal? Eu imagino que o objetivo principal nosso não é ou não deve ser dinheiro. Deve ser além do dinheiro, né? Com o dinheiro eu posso ter algo proporcionado. Por exemplo, tem pessoas que vão em restaurantes, né, não para necessariamente comer. Comer faz parte de todo o contexto, de toda a experiência. Mas tem muitas pessoas que vão para o restaurante para ter um momento agradável, tá? Eu, particularmente, não entendia muito esse conceito. E eu confesso que, por vezes, eu tive alguns desentendimentos com minha mulher. Mas por que a gente tem que ir para um restaurante? Tipo, a gente vai ali no supermercado, a gente compra e, enfim, come em casa. É muito mais barato, é muito mais cômodo. Eu gosto muito de ficar em casa, né? Mas eu, na minha ignorância, não entendia, né, que existe essa vantagem, vamos colocar assim, em ir a um restaurante, em sair, um evento social. É a experiência, você sair, você fazer algo diferente, né? E aí que vem a questão: mas será que eu preciso ir para um restaurante ou comer mais caro para ter um momento agradável? Ou será que eu não poderia, por exemplo, fazer um piquenique? Ou simplesmente sair, para quem, né, no caso é casado, né, tá aí com a sua mulher, sair de mãos dadas, né? Enfim, conversar, esparecer a mente, levar o cachorro para passear. Então acho que é muito importante a gente olhar esse ponto. Existe um segundo ponto, que ao meu ver também conta bastante. O possível prestígio que o dinheiro pode trazer, ou a sensação de poder. Eu estava conversando, né, esses dias e eu ouvi algo assim muito interessante vindo de uma criança. Em outras palavras, né? Poxa, mas dinheiro é um negócio... O dinheiro pode ser uma coisa complicada, porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela pode achar que pode fazer tudo e pode inclusive se esquecer de Deus. Quer dizer, olha a percepção. Na verdade, isso casa muito com o que a Bíblia fala. Não lembro agora qual a passagem, mas, parafraseando, 2 coisas pedi a Deus: para não ser miserável e, por conta das necessidades, ter que roubar ou fazer algo errado, ou não ser rico, para que eu não me esqueça de Deus. E uma criança, ao qual eu tenho muita admiração, respeito, já entende isso, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente pode entender. E, de novo, a gente precisa colocar o dinheiro debaixo dos nossos pés para que possamos ter essa percepção. Eu acho que uma outra possível lição que possamos aprender, né, nesse contexto é quanto vale os seus esforços e a sua vida do ponto de vista do dinheiro. Eu tenho um grande amigo, né, uma pessoa a qual eu gosto muito, quero muito bem, mas que provavelmente nunca vai, né, é muito pequena a chance de que ele vá escutar esse episódio aqui. Mas enfim, uma vez essa pessoa me falou que estava trabalhando há muitos dias, ininterruptamente, quer dizer, 100 dias de folga, dias consecutivos de trabalho. Mas assim, semanas a fio.
sem domingos, enfim. E eu lembro que a minha pergunta para ele foi: mas você está falando isso com orgulho ou com vergonha? E a resposta dele foi: com orgulho. E aí me vem um questionamento: quanto vale a minha saúde? Né? Graças a Deus, eu penso que ele não teve nenhuma consequência no seu corpo, nem na sua mente pelo excesso de trabalho. Mas eu confesso que me preocupa esse tipo de atitude a longo prazo. Né? E aí que está a questão. Há pessoas que infelizmente trabalham demais, não vêem os filhos crescer, não aproveitam, não sabem o que é simplesmente não pensar em trabalho e podem correr um sério risco de terem problemas de saúde lá na frente. E sempre com aquela ilusão de, mais um dia eu vou parar. Só que para muita gente esse dia não chega e a pessoa continua e continua e sempre haverá uma desculpa e mais uma desculpa e mais uma desculpa. Então, o quanto você valoriza você mesmo? Será que você valoriza você mesmo e o seu corpo tão pouco que você acha que você deve trabalhar demais e não lhe dá o direito de descansar? Claro que esse terceiro ponto eu preciso ponderar, porque existem locais ou situações que a pessoa não tem escolha, que a pessoa simplesmente tem que trabalhar muito por um motivo específico, ou porque no trabalho não existem opções. Estou me referindo a pessoas que têm a opção de trabalhar menos e que podem trabalhar menos. Cada um tem que analisar suas próprias finanças, óbvio. Né? É claro que aqui eu estou falando com adultos e em estar falando com adultos eu entendo que cada um deve ponderar a sua própria situação. Eu tenho muito receio de falar para alguém faça isso ou faça aquilo, porque cada um deve assumir a sua própria responsabilidade. Mas a questão é a seguinte, meu amigo: se você tem que amar alguém abaixo de Deus, primariamente a você mesmo, tá? Depois ao próximo, né? Além de você, se tiver que priorizar alguém, que seja a sua esposa. Aqui eu estou falando para homens, né? Ou se você prefere ficar sozinho, amar o seu próximo. Não há problema absolutamente nenhum. Mas por favor, não ame ao dinheiro. Não é à toa que as escrituras falam que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E antes que alguém pense que o Arsênico está aqui se colocando como o maioral que aprendeu a lição, perceba, eu acho que eu já aprendi alguma coisa ao longo da minha vida em relação ao dinheiro, né? E orgulhosamente, inclusive, eu posso dizer que a partir desse mês, né? Esse episódio está sendo gravado em abril de 2022. Exatamente a partir desse mês, exatamente a partir de ontem, né? Eu passaria a trabalhar menos por semana. Eu passaria a ganhar menos por semana. Né? Mas eu entendo que isso foi uma escolha minha, um pedido meu, né? E eu entendo que isso poderia fazer bem para o meu cérebro. A conta vai receber alguns centavos a menos aí por mês, vai. Mas a minha vida é mais importante que esse dinheiro que eu vou deixar de ganhar, porque eu vou trabalhar menos. Porém, eu sei das minhas limitações com o dinheiro. Eu sei o quanto o amor ao dinheiro pode ser nocivo à minha vida. E eu sei que a minha relação com o dinheiro não deve ser ainda como ela deve. Né? Ainda não é como ela deveria ser. Então, ao mesmo passo que eu falo aqui para os senhores, eu também estou falando para mim. E que pela graça de Deus, nós possamos crescer e aprender juntos. Né? E assim ter uma melhor relação com o dinheiro. Tá bom? É isso aí. Eu espero que o episódio tenha sido de proveito para os senhores. Espero que o áudio esteja melhor. Alguns nobres aí já me deram feedback que o meu áudio fica baixo. Então eu estou mudando aqui a minha metodologia de gravação de áudio. Espero que tenha ficado legal. Tá bom? Muita paz a todos.
Fiquem com Deus.